graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos hoje iniciando este culto, um culto de adoração, onde nós vamos ter uma reflexão na palavra do Senhor e depois vamos ter um momento para orarmos, intercedermos. Estamos vivendo esse tempo que é um tempo diferente e precisamos estarmos juntos, embora à distância, mas precisamos sim estarmos unidos num só propósito, buscando a presença do Senhor para as nossas vidas, alimentando o nosso espírito com a palavra e intercedendo juntos. Sabemos que os dias são maus, sabemos que existem coisas que não temos muita ideia exatamente do que poderá acontecer, porém, são realidades que nunca vivemos outrora, mas que elas nos dão uma ideia de coisas que poderão acontecer e que nós precisamos mesmo, nessa hora, pararmos realmente as nossas atividades, ficarmos reclusos nos nossos lares, estarmos vivendo agora um momento de introspecção, podemos dizer assim, porque nós precisamos sim fazer autoavaliação, olharmos para dentro de nós, revermos como vinha sendo o nosso estilo, padrão de vida e principalmente a nossa relação com Deus. Então nós vamos fazer uma oração iniciando esse momento e eu quero convidá-los nesse momento a fecharem os seus olhos e a falarem com Deus nessa hora, invocando a presença do Senhor nos lares de cada um de nós, onde quer que estejamos, para que o Senhor venha se fazer presente entre nós e em nós. Oremos. Pai, nós aqui estamos na Tua presença e Te louvamos, Senhor. E Te louvamos pela oportunidade em que Tu nos dá de mesmo à distância podermos estar assim interagindo e desenvolvendo uma forma de comunhão de uns para com os outros. Não sendo exatamente a forma que nós bem queríamos, pois o quanto é bom, ó Deus, podermos rever os irmãos, estarmos com os irmãos, abraçarmos uns aos outros e assim podermos viver de uma forma mais íntima, próxima e numa comunhão, numa grande celebração, podermos ali cultuarmos a Ti na coletividade, sim. Mas na impossibilidade disso, Senhor, nós queremos que Tu venhas estar operando sobre as nossas vidas para que consigamos, ó Deus, todos nós, continuar mantendo a nossa comunhão, embora que de uma forma um pouco diferente, mas que não venhamos deixar de fortalecer o nosso espírito, de alimentá-lo com a Tua palavra, seja lendo a palavra, seja também tendo esses momentos de estudo, de pregação, de ensino da palavra e de oração, momento de comunhão. Hoje é um dia de sábado, mas nós estamos aqui na Tua presença para Te adorar, Senhor, juntamente com todos os irmãos, todos os amigos que estão conosco nesse momento. Portanto, vem com o Teu Espírito Santo, toma a frente, fala, Senhor, aos nossos corações, usa-nos como instrumento em Tuas mãos. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós queremos fazer uma reflexão no livro de Jonas, capítulo número 2, onde Jonas faz uma oração ao Senhor. E bem sabemos que existem momentos nas nossas vidas que são momentos ímpares, momentos que não acontecem no dia a dia, coisas que não acontecem exatamente no dia a dia, mas que nós vamos
presenciar, vivenciar certas coisas que às vezes são novidades para nós, agradáveis ou não, mas que são novidades, que tem um lado negativo sobre alguns aspectos, mas que também tem seus lados positivos, que a gente possa estar sempre se voltando, perseverando, se sobressaindo em relação a tudo aquilo que é barreira, que é problema, que é dificuldade, mas que a gente possa estar perseverando e superando todas as situações, se aproximando daquilo que Deus tem de melhor para nós. Diante de todo um caos que é estabelecido, Deus, ele tem propósitos e tem coisas grandiosas a realizar. Para Deus não há impossível, Ele realiza, Ele faz, Ele tem toda a condição, todo o poder, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, vamos poder confiar nesse Deus e saber que se Ele tem permitido coisas acontecerem como estão acontecendo até aqui, Ele não deixou de estar no controle. Ele é Deus que permanece no controle da sua criação e que não nos desampara. Não nos desamparou porque Ele cria todas as coisas, mas Ele se faz presente e Ele permanece presente. É eterno e fiel, eternamente fiel a todos nós, sempre. Amém? O texto no livro de Jonas, capítulo 2, diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Pai, nós mais uma vez oramos a Ti e Te agradecemos. Te agradecemos sim pela Tua presença e sabemos o quanto Tu estás presente aqui e no lar de cada irmão que agora está nesse propósito, orando e buscando esse momento de intimidade, de adoração a Ti. Portanto, Deus, vem falar conosco, vem, Senhor, falar por meio do Teu Espírito Santo. Fala conforme Te apraz. E assim nós somos instrumentos em Tuas mãos, pela qual Tu falas. Então fala com todos nós, porque todos nós carecemos de ouvir a Tua voz. Faz assim em nome de Jesus e nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a oração feita aqui pelo profeta Jonas foi uma oração sincera. E hoje nós queremos trazer essa reflexão exatamente sobre a eficácia de uma oração sincera diante de Deus. Porque Jonas, ele é muito conhecido como o profeta fujão. É a forma
pela qual mais Jonas tem sido taxado, mais tem sido rotulado como profeta fujão. Eu não vejo Jonas como um profeta fujão. Eu vejo Jonas como um profeta de grande conhecimento e intimidade em relação a Deus. Ele tinha tanta intimidade e profundo conhecimento sobre Deus que ele tinha convicção de que aquilo que Deus ordenara para que ele falasse ao povo de Nínive não haveria de acontecer. Porque ele sabia o quanto Deus é misericordioso. Sabendo o quanto Deus é misericordioso, ele não se sentia confortável como profeta, como um homem de Deus, que Deus fala através dele, ele não se sentia confortável para ir lá em Nínive e anunciar que todos iriam ser subvertidos, todos iriam sucumbir em tão pouco tempo, e sabendo ele que Deus haveria de, mediante arrependimento, uma vez que aquele povo chegasse a se arrepender, que ele usaria de misericórdia e aquilo que ele haveria profetizado não aconteceria. Por isso que ele resolve não ir para Nínive e toma uma direção para Tarsis. Mas eu não quero me deter muito nessa história toda sobre Jonas, que aqui no caso é até um assunto para uma outra ocasião, outra oportunidade. Porém, quero falar sobre essa oração de Jonas, a oração que ele faz diante do Senhor. Porque dessa oração nós podemos trazer algumas coisas também para as nossas vidas nos dias de hoje, no contexto que nós estamos vivendo, que estamos enfrentando. Nós podemos ver que Jonas ora ao Senhor numa situação onde ele está enclausurado, isolado, sozinho. Jonas se encontra, e o texto vai, eu não quero entrar no mérito aqui da questão, por exemplo, dos teólogos liberais que dizem que essa história é bíblica, inspirada por Deus, mas em forma de mitologia. Eu até creio sim na possibilidade de tudo isso ter acontecido literalmente. Porém, nós queremos aqui ver tudo aquilo que essa palavra, esse texto, essa oração pode também alimentar a nós naquilo que nós necessitamos no presente momento. Ora, Jonas se encontrava numa situação em que ele não podia contar com ninguém, numa situação em que nada estava ao seu favor e que ele estava vivendo talvez uma das piores situações da sua vida. Certamente a pior. Nós bem sabemos que nós estamos nos nossos lares nesses dias e mesmo se quiséssemos sair, rever amigos, andar em alguns lugares públicos, não convém, não é prudente, não é recomendado e seria até uma forma de estarmos desobedecendo aquilo que é propósito de Deus na sua palavra para as nossas vidas, quando ele diz que nós também devemos nos submeter às autoridades constituídas, desde que essas autoridades constituídas não se coloquem contra o Evangelho. Então nós estamos vivendo uma situação que não é questão de ser contra o Evangelho, de que as autoridades constituídas têm tomado posicionamentos contra o Evangelho. Não. Sabemos que são medidas que envolvem toda a sociedade e nós, como igrejas e seres humanos que somos, também fazemos parte da sociedade e nós precisamos entender que
em prol do bem-estar, em prol da preservação de vida de todos, nós não estamos fora do processo, nós fazemos parte. Então, é tranquilo esse entendimento de que nós precisamos, sim, por um tempo, nos resguardar, ficarmos reclusos nos nossos lares, não estarmos agora nos reunindo como uma coletividade no templo. Sabemos disso. Porém, meus irmãos, nós temos aqui algumas coisas que vão ser importantes para nós. Primeiro, situações desta vida que nos fazem clamar. Por muitas vezes, nós poderíamos ter momentos e até voluntariamente, de nos reunirmos, como hoje nós estamos, queira ou não, à distância uns dos outros, mas muitos em casa com seus familiares nessa hora, dispostos a ouvir a voz do Senhor, dispostos a clamarmos ao Senhor. Mas, às vezes, essas coisas só vão se tornando possível ou vão se tornando frequentes quando nós não temos outras opções. Quando nós não temos um leque de possíveis atividades que possamos desenvolvê-las no dia a dia das nossas vidas. Aí, na impossibilidade de muitas coisas, nós acabamos por entender que precisamos sim, e principalmente quando surgem possibilidades de caos estabelecidos sobre as nossas vidas e até nos atingir também. Então, mais do que nunca, nós vimos situações que são adversas nesta vida e que vão nos fazer sentir até desejo para clamar. E isso é ruim? Não. Isso, por um lado, chega a ser bom. Porque clamar, buscar a Deus, reconhecer o seu senhorio, ter vida com Ele, buscar alimentar nosso espírito, essas práticas são práticas que devem existir nas nossas vidas, independente do contexto que nós estejamos enfrentando. Em todo e qualquer momento nós precisamos usar dessas práticas, precisamos vivenciá-las. Elas são coisas que são agradáveis diante do Senhor? São. Mas por que é agradável diante do Senhor? Porque o Senhor tem prazer nisso, Ele quer, porque quer que nós nos obriguemos a fazer tudo o que lhe agrada? Não. É porque essas coisas trazem, sim, o melhor para as nossas vidas. E o Senhor se agrada naquilo que é o melhor para as nossas vidas. O todo, né, uma visão holística da parte de Deus, ela passa a ser uma visão sobre todos nós, seres humanos. E nada pode ser tão bom para a vida de uma vez que isso vá ser em detrimento da vida dos outros. Deus tem valores, princípios para proporcionar o melhor para as nossas vidas. Então a gente pode, se voltando aqui ao texto, ver que Jonas, no contexto em que ele se encontrava, ele passa a orar a Deus, a falar com Deus. E ele ora assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui nós já vimos uma coisa muito interessante. Por mais, podemos dizer, remoto que seja o lugar onde você se encontra, por mais remoto seja a situação da sua vida, por mais distante, por mais isolado, por mais angustiado até seja o momento na sua alma, quando você clama ao Senhor, Ele ouve a sua voz. E Ele assim fez na vida de Jonas. Ouviu a voz de Jonas naquela situação mais adversa, numa condição onde ele se encontrava, onde jamais alguém poderia imaginar onde estaria Jonas naquela hora. Mas o Senhor, na sua onipresença,
ele ali também estava presente com Jonas, naquela situação, naquela hora, naquele lugar. Saiba, meu irmão, seja lá como esteja o seu coração, a sua mente nessa hora. Seja lá se que porventura possa haver angústia na alma de alguém, seja você ou até alguém que está com você, mas entenda o seguinte: o Senhor está presente com você aí no seu lar, está com você não só ao seu lado, mas através do seu Espírito Santo ele habita em vós. O seu corpo é templo e morada do seu Espírito. Aleluias. Então você não está sozinho. O Senhor está convosco. Aleluias. Aqui até agora, no nosso contexto, a gente não está vendo uma situação tão desfavorável. Ora, veja bem, nós estamos em casa, com nossos familiares. Nós estamos podendo usufruir do conforto do nosso quarto, dos alimentos que até então, todos nós, eu creio que ainda temos alimento em nossos lares. Nós estamos vivendo aqui uma realidade que podemos usufruir de telefone, podemos participar de um momento de culto e adoração ao Senhor como esse, podemos estar alimentando o nosso espírito. Nós estamos numa situação que até aqui ainda é muito favorável. Apenas algumas coisas mudaram, tipo, nós não estamos com a mesma liberdade que até poucos dias tínhamos em sair para onde bem quisesse ir, como quisesse ir. Porque se você resolve até sair, chega lá na casa de uma pessoa, ora, você chegando lá, num contexto que nós estamos vivendo, você certamente estaria sendo uma pessoa que estaria sendo inconveniente. Sim, a pessoa vai ter direito também de não se sentir bem, por incrível que pareça, até poucos dias, em todo e qualquer momento e de qualquer forma, nós nos aproximávamos e todos se sentiam bem com a presença do outro. Mas, queira ou não, nós estamos agora vivendo um contexto onde se aproximar do outro, que é uma coisa que faz parte da nossa natureza humana, que é uma coisa inerente à nossa pessoa, se aproximar, se sentir bem com a presença do outro, abraçar, sorrir, está sendo agora algo que precisa de repente ser modificado quando nós não temos essa cultura, quando nós não nos sentimos bem nessa forma. Mas é o que tem que ser, pelo menos por um tempo, e eu espero que não seja por tanto tempo. Outra coisa que você pode perceber é a questão de não podermos estarmos agora, hoje, juntos, numa programação, num culto, seja uma programação até fora da igreja, onde nós pudéssemos estar em comunhão, interagindo, sorrindo, celebrando e se alegrando na presença do Senhor e dos irmãos. Outra coisa, mesmo com familiares, algumas situações estão tendo limitações. Por exemplo, uma pessoa que tem filhos, criança, e que normalmente chegaria o domingo, como o dia de amanhã, ia se deslocar para almoçar na casa dos seus pais, levando os seus filhos, e são netos dos seus pais. E chegar lá agora, se você chega, você está expondo seus pais num risco, quando a criança, ela poderia estar já com o vírus, o coronavírus, e de repente chega lá ser um transmissor para aqueles que estão numa situação ainda mais vulnerável. Então são situações que começam aos poucos mexer com a nossa mente, que começam aos poucos nos impor algumas posturas, mudanças, ou até deixar de fazer coisas que gostamos, que nos sentimos bem, que temos prazer, para agora ter que fazer o quê? Parar, ter paciência, mansidão, domínio próprio,
começar a olhar para dentro de nós, revermos coisas nas nossas vidas, fazermos ajustes para daqui para frente caminharmos diferente e melhor, e sabermos da situação que está lá fora e orar e intercedermos para que pessoas, principalmente conhecidos, entes queridos, pessoas às vezes até bem próximos a nós, ou até nós mesmos, não venhamos passar pelo pior. Eu peço a Deus, queira Deus, oxalá, realmente, queira Deus, que nós não venhamos estar recebendo má notícias sobre vida de ninguém. Queira Deus que isso mude, que isso recue, que esse avanço do vírus se torne agora num recuo. Estou dizendo isso aqui por fé no Senhor, porque a tendência, humanamente falando, não é essa. Agora, para Deus não é impossível. E eu creio que se a igreja clamar, orar, buscar, Deus vai poder fazer a diferença. Deus vai operar e fazer maravilhas. Mas, até então, a gente sabe o que poderá acontecer conosco por conta do que temos visto em outros países, como a Itália, por exemplo, que Deus queira que não cheguemos a ter tamanha tragédia que já tem acontecido na Itália e que continua ainda acontecendo. Queira Deus que nós venhamos ter tudo isso sendo minimizado, para que não se cheguem tantas notícias de pessoas onde você não poderá nem vê-lo mais e nem ir ao funeral dessa pessoa, porque da forma como as coisas são aí hoje, e elas estão, a pessoa já sai direto para o funeral. E se for uma pessoa que venha a ter morto e não foi coronavírus, no máximo 1 hora estão querendo fazer agora os velórios. E ainda tem mais. Somente uma média de 10 pessoas poderão participar dessa 1 hora de velório. Queira Deus que nós não venhamos ter isso entre nós, irmãos. Por isso que a igreja do Senhor Jesus precisa caminhar unida, embora à distância, clamando, orando, se fortalecendo, cada um fazendo a sua parte, ficando em casa, não saindo. Nós precisamos parar também para dimensionarmos o que está acontecendo lá fora e termos prudência e sabermos que houve uma vontade permissiva de Deus de tudo isso estar acontecendo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, quando passamos a ter vida, assim temos vida eterna na presença do Senhor, porque o reino de Deus já foi instaurado por Jesus Cristo. E sabemos que o que ainda haverá de acontecer conosco é um dia deixarmos o corpo corruptível para estarmos num corpo incorruptível eternamente. Porém, não queremos agora irmos. Temos famílias, queremos ainda estar com os nossos amigos queridos, até que o Senhor nos permita. Mas precisamos estar orando, intercedendo, não só por aqueles que têm vida com o Senhor Jesus, mas também por aqueles que estão aí prestes a perecer sem Jesus em suas vidas. Então, vamos permanecer buscando ao Senhor. Nesse primeiro ponto, situações desta vida que nos fazem clamar. Essa é uma situação que nós estamos vivendo aqui. Mas tem também que nós queremos falar, que de imediato nós passamos aquilo que deixamos de ter. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que nós não damos o real valor que deve ser dado. E muitas vezes nós passamos a procurar valorizar certas coisas somente depois que já não podemos mais. É interessante o sentimento que houve aqui
no coração de Jonas, na situação que ele se encontrava agora. Porque Jonas era um homem de Deus, profeta de Deus, que tinha acesso ao templo, que podia ali estar no templo quando também bem assim desejava, e de adorar o Senhor e contemplar o Senhor. Mas agora ele estava numa situação que ele não queria estar. Ele estava agora numa situação sozinho. Ele estava agora numa situação distante, de distância. E ele orando ao Senhor, diz: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Há um desejo de voltar a ver o templo da santidade do Senhor. Há um desejo de novamente se voltar ao Senhor e de poder estar na presença dEle, nos átrios dEle, porque naquela época, principalmente, não era como hoje. Glória a Deus, porque hoje você aí, na sua casa, vai poder orar ao Senhor e vai poder contemplar a glória do Senhor sobre a sua vida, e Ele habitando não só no seu lar, mas na sua vida, no seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Israel, quando foi levado para a Babilônia, lá eles faziam uma oração e eles faziam uma pergunta nessa oração: Senhor, será que ainda vamos ter a oportunidade de um dia estarmos no teu santo templo? Irmãos, hoje nós estamos aqui num contexto que de alguma forma tem uma semelhança com o que se passava com aquele povo. Volto a dizer, nós ainda num contexto bem mais favorável. Porque, por exemplo, Israel, quando estava na Babilônia, no exílio, eles estavam ali escravizados. Nós estamos nos nossos lares. Nós estamos com a nossa família. Nós estamos tendo acesso a tudo aquilo que está disponível a nós nas nossas casas. Nós podemos também passar por esse vale que está proposto aí, mas sem sermos atingidos. Queira Deus que nós venhamos prevalecer e vencer, no nome de Jesus, toda a situação adversa que está aí diante de nós. Portanto, nós podemos, voltando aqui para essa oração de Jonas, quando ele diz: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Você já imaginou as ondas e as vagas passando por cima? É aquela situação de estar no mais profundo abismo, com muitas águas por cima e as ondas ainda passando por cima. Ou seja, por mais que você queira sair dessa situação, se sobressair, por mais que você queira subir e colocar a cabeça lá fora e assim se sentir mais aliviado dessa situação, você começa a entender que você está numa situação que não está no seu controle. Está totalmente no controle do Senhor. E o Senhor tem permitido estarmos em nossas casas. E o Senhor tem propósito com isso. Pense você agora que está nos ouvindo, se você não é evangélico, talvez você esteja aí ao lado de alguém da sua família que é evangélico, que vai à congregação para cultuar, adorar, orar ao Senhor, e você tem outras programações na sua vida, mas agora o Senhor te fez parar aí, e o Senhor te chamou por meio do Espírito Santo de Deus. Ele permitiu, trabalhou na tua vida para você agora parar, para ouvir um pouco a sua voz, a voz do Senhor por meio de nós que somos meros instrumentos, e que Deus tem propósito com a tua vida também. E que Deus quer te falar
coisas tremendas por meio de tudo isso que está acontecendo, e não só a ti, mas à humanidade. Ele quer falar em toda parte da terra. Então, por conta disso, meu amigo, você também é alvo do amor de Deus. Você também é conhecido por Deus pelo nome. Ele também te sonda, ele também te esquadrinha, sabe o teu ser, sabe as áreas mais remotas da tua vida, do teu ser, as áreas mais obscuras do teu ser, ele conhece. E ele tem palavra para você também. E ele tem vida para você também, vida e vida em abundância, mesmo diante deste caos que está aí afora. Em nome de Jesus. Uma terceira coisa que nós podemos contemplar aqui nessa oração de Jonas é que Deus está sempre presente nos livrando de um mal maior. Sempre Ele vai estar presente nos livrando de um mal maior. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder a sua vida aqui na Terra. Fisicamente falando, no seu corpo físico, na sua matéria. Mas ainda não é o fim, porque até numa situação como essa, Deus ainda te livra de um mal maior, se você permite assim, se você assim recebe o Senhor como senhorio da sua vida e reconhece o seu senhorio sobre a sua vida. Porque Ele te faz passar da morte para a vida e não da vida para a morte. Porque Ele te faz, chegando a essa situação extrema, Ele te faz ter vida eterna. Presença, não mais com esse corpo corruptível que conflita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, e fica esse conflito, e nós padecemos muito nisso. Mas, em relação à tua vida, que poderá existir na presença do Senhor eternamente. No versículo 6 ele diz: eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, aleluias. Então, nessa situação adversa da vida de Jonas, onde ele estava distante, sozinho, isolado, não tão ainda bem quanto nós ainda estamos, porque nós ainda estamos em situações favoráveis, e queira Deus que daqui só melhore e não piore. Vamos ter que orar, vamos ter que clamar, vamos ter que só reivindicar, solicitar, não vou dizer reivindicar, mas solicitar a intervenção do Senhor em tudo isso, para que mal maior não nos aconteça. Embora que Ele é aquele que está presente com todo aquele que se volta para Ele e que o reconhece como Senhor de sua vida. E o mal maior Ele faz com que nós sejamos preservados. Até aqui está tudo muito bem. E vamos orar para que esse mal maior não chegue até nós. Não chegue até o seu povo, a sua igreja, até os nossos familiares, amigos, até os conhecidos e até os desconhecidos também. Porque amar ao próximo é amar aquele que precisa de nós, mesmo que nós não o conheçamos, ou mesmo que ele esteja até do outro lado da terra. Então, agora nós podemos também ver uma quarta coisa dessa oração de Jonas, que é lembrar do Senhor e orar como uma chave para permanecer. Vou dizer novamente para você, lembrar do Senhor e orar ao Senhor como uma chave para permanecer. Jonas vai orando e diz o seguinte no versículo 7.
quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então, ele, quando chegou a uma situação que ele reconheceu que agora não adiantava mais lutar com as suas próprias forças, porque estava no mais profundo abismo, estava numa situação que não tinha mais como por si só dar uma solução e resolver. Em outras palavras, estava numa total dependência do Senhor. Ele agora resolve então orar ao Senhor. Ele lembra do Senhor e, por meio dessa lembrança, consequentemente, ele passa agora a orar ao Senhor. Ele passa sim a clamar, orar, a falar com o Senhor, e assim essa oração ela passa a entrar na presença do Senhor. O Senhor recebe essa oração do alto céus e o Senhor passa então a inclinar, no sentido que nós podemos falar aqui, antropomórfico, ou seja, dando uma forma de homem a Deus, mas tão somente no sentido de falar, na forma de falar, porque agora estava Deus inclinando os seus ouvidos à oração de Jonas. Que nós venhamos lembrar do Senhor, que nós venhamos orar ao Senhor, que nós venhamos clamar ao Senhor, e que o Senhor venha a inclinar os seus ouvidos às nossas orações em nome de Jesus, por todas aquelas pessoas que nesse momento estão padecendo, sofrendo, por pessoas que estão longe de casa, que vão precisar retornar ao seu lar e que estarão sob condições de riscos, por pessoas que estão trabalhando nessa hora, porque são pessoas que trabalham em frentes essenciais para esse momento, seja na área da segurança, seja na área da saúde, seja também na área da produção de alimentos e de medicamentos. Então nós não podemos, como igreja do Senhor, deixar de interceder a esse Deus que nós conhecemos, porque eu sei o Deus em quem eu creio, você sabe o Deus em quem você crê, você sabe pela convicção produzida pelo próprio Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Então nós precisamos levantar oração, clamor na presença do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e clamar assim também diante de Deus, intercedendo por todos aqueles que nessa hora também estão numa dependência de uma intercessão e diretamente também do próprio Pai sobre as suas vidas, onde quer que estejam. Amém? Meus irmãos, temos aqui apenas mais uma quinta coisa que eu quero chamar a atenção nessa oração de Jonas. Os que observam, olha o que Jonas vai falar com Deus agora. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ora, ele está falando agora aqui na observância das vaidades vãs, que fazem com que as pessoas deixem as suas próprias misericórdias. Elas deixam a sua própria misericórdia e as pessoas passam a viver muitas vezes como se nem conhecessem a Deus, sem dar a grande importância de que Ele é um Deus presente em todo momento, até mesmo no ar que respiramos. Quantas pessoas hoje estão aí já agonizando, em outros países, aqui no nosso país já tem também alguns, querendo poder respirar e com dificuldade por não poder respirar esse ar da forma como hoje eu, você aí onde você está, respiramos tão bem, com tanta facilidade, esse ar que respiramos que o Senhor nos permite ter e essa condição de respirar que Ele nos proporciona, e muitas vezes nós vivemos
nem agradecidos por isso, mas às vezes até reclamamos, às vezes até murmuramos de algumas coisas que são transitórias que acontecem nas nossas vidas, mas que não são as coisas mais importantes. E as mais importantes nós não lembramos. E as mais importantes nós não paramos para manifestar uma gratidão ao Senhor. Eu louvo a Deus porque Jonas, na situação em que se encontrava, ele orando ao Senhor, ele vem frisar isso. E ele diz, os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício. Isso, lá no seu contexto, na época, é um tipo de sacrifício. Hoje, para nós, é sacrifício vivo, santo, agradável e perfeito diante do Senhor. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo quer dizer o quê? Eu vou ter, sim, a minha vida oferecida a Ti, Senhor. E assim andar e viver de forma agradável a Ti, ó Pai. Porque Tu és digno de que eu confie a direção e o controle da minha vida a Ti, Deus. Aleluias. E Jonas vem falar sobre isso naquela situação. E ele diz, com a voz do agradecimento. Não é reclamando, murmurando, lamentando, se lastimando por isso, não. Mas com voz do agradecimento. E ele diz, o que votei pagarei, pois do Senhor vem a salvação. E ele reconhece que só o Senhor pode trazer salvação agora à sua vida. Só o Senhor pode nos guardar desse mal que está estabelecido por aí. Ele tem poder para nos guardar e nos livrar. E se for esse o seu propósito, assim Ele o fará. E eu creio em nome de Jesus. Aleluia. E aí o texto vai dizer que depois disso, o Senhor faz com que Jonas seja lançado de volta à terra. E Jonas continua a jornada da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê oportunidade de voltarmos a sermos lançados na nossa vida que nós já tínhamos antes de tudo isso vir acontecer sobre a nossa sociedade, sobre o nosso país. Que nós venhamos voltar a ter uma profunda e íntima comunhão com Deus, mas também possamos voltar à nossa vida normal, mas com uma ressalva. Diferentes, uma vez que nós agora estamos começando também a ter a oportunidade de entender que Deus está no controle, mas que a sua vontade permissiva acontece para que nos voltemos a Ele. Reconheçamos o seu senhorio. Venhamos verdadeiramente entregar a direção, o controle das nossas vidas a Ele. A palavra do Senhor diz, porque dele, porque Ele é a fonte, por meio dele, porque Ele é o veículo, e para Ele são todas as coisas, porque Ele é o fim de todas as coisas. Essa vida que nós temos aqui, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, pertence ao Senhor. E assim venhamos clamar para que Ele nos livre do mal maior e para que Ele nos permita voltar à nossa vida rotineira, normal, que já tínhamos, mas agora com mais vontade e compromisso com Ele. E sabendo que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Porque só Ele é o Senhor. Amém? Nesse momento, meus irmãos, eu quero colocar aqui um louvor para nós louvarmos, quem quiser louvar, mas também se você quiser fechar os seus olhos e meditar na letra desse louvor e em tudo que já foi falado aqui. Nós vamos estar ouvindo esse louvor para que você pare um pouco aí na presença de Deus, sinta a sua presença. Se quiser louvar, louve onde você está. Fale com Deus nessa hora, louvando e deixando Ele falar por meio do louvor.
Aleluia. Glória a Deus. É, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tá secando minha alma, eu não sou ouvir tua voz.
Me chama pra perto, assim. Chama pra perto, só se eu sinto só. Meus irmãos, nós não sabemos exatamente como está o seu coração nesse momento, mas eu gostaria de saber como você tem se sentido. Você precisa falar com Deus. Eu vou iniciar aqui um louvor e nós vamos estar nessa hora orando, falando com Deus. Como você tem estado na presença de Deus? A sua oração tem sido palavras repetidas ou você tem falado do íntimo do seu coração? Com a convicção de quem é esse Deus, da sua presença, dos seus propósitos e do que você representa para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Aleluia. Pai maravilhoso e eterno, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nesse momento, todos nós, uns distantes dos outros, alguns entre famílias, ó Senhor, nós estamos levantando a nossa voz em oração a Ti e clamando, Deus, para que Tu venhas derramar da Tua unção e da Tua graça sobre as nossas vidas. Que Tu venhas, ó Deus, contemplar a real situação que cada um de nós estejamos enfrentando nessa hora. Deus, aqui estamos, Deus, como ainda um feriado prolongado, que resolvemos ficar dentro de casa. Mas, Senhor, não quer dizer, ó Pai, que isso ficará tão somente como esse feriado prolongado, mas teremos mais dias e muitos dias vindouros, onde a maioria de nós estaremos reclusos nos nossos lares, fora da nossa rotina de vida. Ah, Deus, os muitos espinhos dessa vida talvez tenham feito com que a nossa oração fosse como uma terra seca, nós mesmos uma terra seca, onde a nossa oração já se tornou até palavras repetidas. Mas, Senhor, nesse momento, nesse contexto em que nós estamos, em que nós enfrentamos, Senhor, vem se fazer presente de uma forma especial. Vem com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo visitar cada um de nós. Senhor, visita agora cada lar. Ah, Deus, abençoa cada lar. Nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti, nós, Senhor, nos voltamos a Ti, ó Deus, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, vem derramar
bênção sem medida sobre a vida dos teus servos, vem trazer refrigério, vem, ó Pai, fazer com que venhamos ter sim paz e alegria dentro dos nossos lares, mesmo diante de uma situação adversa, que não haja, Deus, na vida de nenhum dos teus servos, um sentimento de pânico, um sentimento de sufoco, de angústia, não, pelo contrário, mas que haja uma satisfação em poder parar, Senhor, porque muitas vezes nós estamos como que pessoas que andam com as suas mentes aceleradas, numa agonia em suas vidas, correndo de um lado para outro, sufocados, sem fôlego, fazendo tantas coisas, sem tempo mais para nem mesmo parar para falar contigo, e assim fazer uma oração, mas uma oração dentro do teu agrado, da tua vontade. Portanto, Deus, em nome de Jesus, vem, ó Senhor, vem visitar cada um de nós, vem se fazer presente, vem, ó Pai, colocar por terra toda angústia, toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, que caia por terra no poder do nome de Jesus, e que haja alegria nos corações, que cada um se alegre na tua presença, Senhor, e seja fortalecido no seu espírito, que cada um tenha sede e fome da tua palavra, que cada um tenha prazer no clamor e na oração a ti, que nós, ó Pai, agora venhamos ter prazer em interceder por aqueles que estão nos hospitais trabalhando, naqueles que estão lá também enfermos, seja com cada um, Pai, traz refrigério, opera sobre suas vidas, cura, Deus, vidas que ali estão nesses hospitais, não só aqui em Fortaleza, mas em todo lugar do Ceará, do Brasil e do mundo, Senhor, no nome de Jesus, deixa a água descer, deixa a chuva molhar sobre nós, sobre estas pessoas, chuva de bênção, chuva da tua graça, da tua misericórdia, vem transformar esse caos numa nova situação, vem operar poderosamente, Deus, teu é o poder, tua é a glória, operando tu, Senhor, ninguém pode impedir, eu creio no nome de Jesus, que todo poder é dado a ti nesse nome, e esse nome está acima de todos os nomes, tu és, ó Senhor Jesus, o único intermediário entre o homem e Deus, tu és a razão da nossa vida, da nossa existência, portanto é em ti que nós confiamos, em nome de Jesus, faz assim, Senhor, abençoa os teus servos nos seus lares, cada um nessa hora, ó Pai, em nome de Jesus, opera poderosamente para a honra e glória do teu nome, que haja, Senhor, manifestação do teu poder, da tua graça, em nome de Jesus, e assim que tu estejas visitando manhã, tarde, noite, madrugada, que todos possam dormir em paz, que a paz do Senhor reine sobre suas vidas, sobre o seu lar, e que assim, Deus, nós venhamos desenvolver por enquanto, dessa forma, a nossa comunhão, estando todos nós orando, intercedendo uns pelos outros, por aqueles que estão fora de casa, em viagem, por aqueles que estão tendo que trabalhar nas linhas de frente, que também, ó Pai, contribuem, cooperam para minimizar os efeitos de toda essa pandemia. Em nome de Jesus, toma a frente, Deus. Ah, Senhor, tu és o Senhor que nós cremos, que criou os céus e a terra, que é um Deus absoluto, que é um Deus soberano, soberano sobre todas as coisas, e que para ti não há impossível. Portanto, abençoa, Deus, o teu povo, abençoa as pessoas, de um modo geral, a toda essa criação que está nos quatro cantos da terra, e que tu venhas, ó Deus, prover com tudo aquilo que seja necessário, se for por intermédio da inteligência aos homens, para que façam vacinas e o mais rápido possível, e que isso venha
trazer um refrigério, ou se for pelo teu poder, diretamente do alto céus, eu creio que tu, pelo teu poder, também pode operar e fazer com que todo esse quadro mude e se reverta. Portanto, Pai, sabemos que a tua vontade sempre é o que deve prevalecer. E assim nós nos colocamos diante de ti e te louvamos e te agradecemos, Senhor. Abençoa nossas famílias, a família de cada um de nós, os nossos filhos, onde quer que estejam, guarda-os, livra do mal, seja com todos. E é assim, ó Pai, provê alimento, provê tudo que seja necessário para todas as pessoas que porventura estejam enclausuradas, e assim, ó Pai, obedecendo também a direção que eu creio que vem do Senhor quando fala por meio das autoridades constituídas, para que se faça uma coisa em prol de um bem maior, de um bem de toda a coletividade, de preservação de vidas. Porque tu, Senhor, tens prazer naquilo que traz preservação de vidas. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Meus irmãos, para encerrar, eu quero desejar tudo de bom para a vida de cada um de vós. Nos colocamos à disposição. Se os irmãos quiserem ligar num momento de alguma dificuldade, estamos aqui juntos para estarmos uns com os outros, servindo de coluna uns para os outros. Nós também precisamos de vocês como coluna para nós, porque todos nós somos carentes, necessitados da graça e da misericórdia de Deus, e Deus usa homens e mulheres uns para abençoarem aos outros. Eu quero também dizer que amanhã, às 18 horas, teremos um culto, o culto evangelístico, o culto com viés também para as nossas vidas, para todos aqueles que já entregaram suas vidas nas mãos do Senhor, mas você pode convidar pessoas, porque esse Facebook, ele é da comunidade ali da Igreja Cristã Gileade, da cidade dos funcionários, o qual nós estamos pastoreando. Então, ele é um canal aberto e você pode mandar o link, convidar pessoas, avisar que amanhã às 18 horas nós teremos esse culto, teremos um momento de também louvor, no momento de oração e a palavra do Senhor. Segunda-feira nós estaremos iniciando um estudo que nós selecionamos com base nas disciplinas espirituais, o livro de Richard Foster. Esse livro, ele fala sobre 12 disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais não são o que vão fazer uma transformação na nossa vida, não. Mas o que nos transforma é a ação do Espírito Santo, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas essas lições, essas disciplinas, elas nos colocam diante do Senhor. Então nós vamos ter disciplina da oração, disciplina do jejum, disciplina do estudo, disciplina da solitude, que é o silêncio interior, e disciplina da simplicidade. Então, nós iniciaremos na segunda, será de segunda a sexta, cada dia da semana será uma, e você poderá também, nessa hora, ouvindo ali a disciplina, você poderá estar no final, a gente orando juntos, e nós vamos estar orando juntos e vamos estar intercedendo. Essas disciplinas, todas elas, têm um ponto que vai trazer uma identidade com libertação. Oração liberta, jejum liberta, estudo da palavra liberta, solitude liberta, simplicidade liberta. Todas elas têm um ponto libertador. E você não pode perder, e você não pode ficar fora disso, porque isso vai estar lhe ajudando e lhe fortalecendo para vencer os dias maus. Que Deus abençoe a todos. Que todos possam levantar suas mãos onde vocês estejam, e agora nós vamos impetrar a bênção apostólica. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida de todas as pessoas por toda a terra, e que toda a igreja que está nos ouvindo agora possa declarar amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma semana agraciada por Deus, um final de semana abençoado pelo Senhor.
Amém.